Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando agora o poder constituinte de segundo grau, que é o poder de alterar a Constituição, no caso, o poder constituinte derivado, ou o poder de criar as constituições dos entes federados, no caso das federações, e aí estamos tratando do poder constituinte decorrente. Né? A terminologia é bastante confusa na doutrina. Então, alguns autores chamam de poder constituinte derivado, que é o poder constituinte de segundo grau, e cria-se, portanto, uma certa confusão terminológica. Então, para que a gente possa se compreender, vamos adotar a expressão poder constituinte de segundo grau como gênero, né? Ou seja, o poder que é constituído, mas que é autorizado pela Constituição para lidar com normas constitucionais. E esse poder, ele pode ser de modificação da Constituição, e aí nós temos o poder constituinte derivado, ou o poder de criar constituições parciais, no caso das federações, e aí nós temos o poder constituinte decorrente. Normalmente, né, os países adotam como modalidade de poder derivado, ou seja, o poder de alterar a Constituição, adotam a modalidade da emenda à Constituição. É assim praticamente em todos os países. A exceção é Portugal, que adotou o mecanismo de revisão constitucional. A diferença básica entre revisão constitucional e emenda é que na revisão constitucional se faz uma alteração mais profunda, sistemática do texto constitucional, enquanto que na emenda a alteração ela é pontual, ela é específica de alguns trechos da Constituição. O poder de emenda ou revisão, e aí basicamente agora nós vamos nos centrar no poder de emenda, né, porque o Brasil adotou na Constituição de 88 o poder de emenda, no artigo 60 da Constituição, e excepcionalmente uma única vez previu o poder de revisão, isso porque foi estabelecido no ato das disposições constitucionais transitórias, que é um conjunto normativo que vem ao final da Constituição e, como o próprio nome diz, são normas transitórias que servem para fazer a transição do regime anterior para o novo regime. E, portanto, uma vez que aquelas normas são aplicadas, elas perdem vigência e eficácia. Continuam lá escritas, mas já não são mais nem normas válidas, nem eficazes. Como o Constituinte previu uma única vez, né, ou melhor, previu no ato das disposições constitucionais transitórias o processo de revisão, entende-se, portanto, que ele é um único processo, e esse processo já se deu em 1993, 1994. Né, de modo que, então, a partir de 93, 94, a única possibilidade de modificação da Constituição vai se dar por meio de emenda prevista no artigo 60 do texto constitucional. É, portanto, no artigo 60 que se encontra a ideia de supralegalidade constitucional, ou seja, a ideia de que a Constituição é uma norma superior em relação às demais normas do ordenamento jurídico, porque o procedimento de modificação da norma constitucional é diferenciado, é mais gravoso, é mais difícil. A Constituição prevê, portanto, no seu texto, o seu próprio mecanismo de alteração. Em razão disso, o artigo 60 da Constituição brasileira é o único dispositivo constitucional que não pode ser alterado em hipótese alguma. Todos os demais dispositivos constitucionais podem ser modificados, com exceção do artigo 60 do texto constitucional, porque se modifica o artigo 60, então nós temos uma nova Constituição, porque teremos um novo procedimento para alteração da Constituição. Então, todos os demais dispositivos constitucionais podem ser alterados, com exceção do artigo 60 do texto constitucional, que vai demonstrar a rigidez, a dificuldade de alteração do texto constitucional. Então, vejamos esse processo. O artigo 60 estabelece: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Aqui já se demonstra a dificuldade para a alteração da Constituição, porque se no processo comum, de lei comum,
qualquer deputado ou qualquer senador pode propor um projeto de lei. No caso da emenda constitucional, apenas 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal podem fazer essa proposta. Além disso, a Constituição estabelece limitações circunstanciais para a emenda, ou seja, em algumas circunstâncias não pode, de maneira alguma, haver emenda à Constituição. É o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 60, que diz que a Constituição não poderá ser emendada durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. E o parágrafo 2º estabelece o processo legislativo da emenda à Constituição. Então, a emenda ela será proposta e será votada em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e somente será considerada aprovada pelo voto de 3/5 dos membros de cada casa em cada turno, o que demonstra, mais uma vez, a dificuldade para a modificação constitucional, já que, exige-se aí, ao invés de um único turno, uma única vez de votação, exige-se 2 turnos de votação em cada casa e ainda o quórum, o número mínimo necessário para a alteração da Constituição, 3/5 dos membros do Congresso Nacional, 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados, 3/5 dos membros dos senadores, o que é um número bastante acima dos 50% mais 1, seja da maioria absoluta, seja da maioria relativa. O parágrafo 3º estabelece, então, que a emenda será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e dos Senadores, com seu respectivo número de ordem. E aqui algo que é diferente, interessante em relação ao processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar, é que no caso da emenda à Constituição não haverá o momento da sanção ou veto do presidente da República. Então, uma vez que a emenda foi aprovada nas casas legislativas, ela é, então, promulgada e publicada com seu número de ordem. Emenda constitucional número tal e a data da sua promulgação pelas mesas das casas legislativas. Ou seja, as mesas são os órgãos administrativos que cuidam do dia a dia das casas legislativas. E o parágrafo 4º da Constituição determina ou apresenta o chamado núcleo sensível ou cerne sensível da Constituição, que normalmente a doutrina denomina de cláusulas pétreas, mas que na verdade não são cláusulas pétreas porque o dispositivo não proíbe a modificação. O que ele proíbe é proposta de emenda tendente a abolir, como diz o texto. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, em que esse último inciso gerou uma certa controvérsia por parte do Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, no início, o Supremo entendia que os direitos e garantias individuais eram apenas aqueles do artigo 5º, posteriormente passou a entender que esses direitos, em razão do próprio parágrafo 2º do artigo 5º, estão espalhados pela Constituição. Então, exemplos de direitos e garantias individuais que não se encontram no artigo 5º são as garantias tributárias, as garantias constitucionais tributárias do artigo 150, por exemplo, ou o artigo 16, que trata de processo eleitoral. E, por fim, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então é isso, pessoal. E aí, na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos falar do poder constituinte decorrente. Até lá.